Capítulo 13. A Grande Biblioteca. Artyom saiu, parando na estação e olhando de um lado para o outro com uma expressão perplexa. Ele acabará de estabelecer um dos acordos mais estranhos de sua vida. Os que haviam contratado seus serviços se recusaram a explicar o que esperavam que ele encontrasse nos arquivos, prometendo, no entanto, que lhe dariam mais detalhes depois, quando ele já tivesse partido para a superfície. E apesar de ter ocorrido a Artyom que poderiam estar falando do livro ao qual Daniel aludira na noite anterior, ele não perguntou aos Brahmanes. Além disso, tanto ele quanto Daniel já estavam suficientemente embriagados no momento em que seu amável anfitrião lhe contou o segredo, e esse era um bom motivo para duvidar de que tal fosse verdade. Os Brahmanes asseguraram-lhe, no entanto, que ele não iria sozinho à superfície. Era sua intenção preparar um grupo para esse efeito, e pelo menos 2 saqueadores e um membro da casta acompanhariam Artyom, que deveria entregar imediatamente o que encontrasse se a expedição fosse bem-sucedida. E seria essa mesma pessoa que revelaria algo que ajudaria a eliminar a ameaça que pairava sobre VDNKH. Mas agora, depois de ter trocado a penumbra impenetrável da sala pela luz brilhante da plataforma, os termos do acordo pareciam-lhe absurdos. Como no velho conto de fadas, era-lhe exigido que fosse a um lugar desconhecido para buscar algo que também não sabia, e, em troca, levava a promessa de uma salvação milagrosa que ele não sabia o que era. Que outra coisa poderia fazer, no entanto? Voltar de mãos vazias? Era isso que o caçador esperava dele? Ao perguntar a seus enigmáticos patrões como poderia encontrar nos gigantescos arquivos da biblioteca o que eles procuravam, responderam-lhe que ele entenderia tudo em devido tempo. E que o que procurava se faria ouvir. Artyom não fez mais perguntas, receando que os Brahmanes pudessem perder a confiança nas extraordinárias capacidades que acreditavam que ele possuía, mas que ele próprio, por sinal, não acreditava. No fim, foi avisado com firmeza de que os militares não deviam ser informados sobre o assunto e que, se isso acontecesse, o acordo seria anulado. Artyom sentou-se em um banco no meio do átrio e começou a pensar. Tinha pela frente uma oportunidade inacreditável de ir à superfície, para fazer o que só pudera fazer uma vez antes e sem receio de um castigo ou de outras consequências. Subir à superfície, se não sozinho, mas com verdadeiros saqueadores, para cumprir uma missão secreta por conta da casta dos guardiões. Nem se lembrou de perguntar por que motivo detestavam tanto a palavra o bibliotecário. Melnik sentou-se pesadamente ao seu lado. Parecia cansado e exausto. Por que você lhes disse que sim? Perguntou o saqueador, inexpressivamente, sem olhar para ele. Como você descobriu? Replicou Artyom, surpreso. Não havia passado ainda um quarto de hora desde sua conversa com os Brahmanes. Terei que ir com vocês, disse Melnik, em voz baixa, ignorando a pergunta. Agora, respondo por você perante o caçador, independentemente do que possa ter lhe acontecido. E não há como voltar atrás em um acordo com os Brahmanes. Ninguém fez isso até agora. E, acima de tudo, não pense em falar de mais perto dos militares. Melnik se levantou e balançou a cabeça. Se ao menos você soubesse em que se meter, e acrescentou. Vou me deitar. Vamos ter que partir esta noite. Mas não é militar? Perguntou Artyom, acompanhando-o. Ouvi eles chamando-o de o coronel. Sim, sou coronel, mas não na cadeia de comando deles, respondeu Melnik, relutantemente, virando-lhe as costas e indo embora. Artyom passou o resto do dia conhecendo a polis, vagando sem destino pelo aparente labirinto de escadas e passagens, examinando as colunas majestosas e se maravilhando com a quantidade de pessoas que essa cidade subterrânea conseguia abrigar. Estudou a folha das notícias do metrô, impressa em papel de embrulho marrom, ouviu os músicos que tocavam pela estação, folheou os livros expostos nas bancas, brincou com cachorrinhos que estavam à venda, ouviu os rumores mais recentes e não conseguiu se livrar da sensação de que alguém o seguia o tempo todo e de que estava sendo constantemente observado. Ele até se virou de repente várias vezes, esperando captar o olhar atento de quem pudesse estar o observando, mas foi inútil. Era cercado por uma multidão compacta e ninguém parecia prestar-lhe atenção. Depois de encontrar um hotel em uma das passagens, dormiu durante algumas horas antes de comparecer, às 10 horas, como combinado, na porta de Borovitskaya que dava para a cidade. Melnik estava atrasado, mas os guardas foram avisados e ofereceram-lhe uma xícara de chá enquanto o jovem aguardava. E, interrompendo apenas por um minuto para despejar água fervente em uma caneca de esmalte, o guarda mais velho continuou o relato que estava fazendo. Portanto, fui destacado para ficar à escuta, no rádio. Todo mundo esperava ter a oportunidade de captar uma transmissão dos bunkers do governo, para além dos Urais. Mas era inútil porque as primeiras coisas atingidas foram os alvos estratégicos.
Foi assim que destruíram Ramenki, assim como todas as residências de verão localizadas fora da cidade, com suas caves de 30 metros, que também foram destruídas. Até poderiam ter poupado Ramenki. Não se esforçaram muito para pegar a população pacífica. Ninguém sabia, naquela época, que essa guerra era para ir até o fim. Portanto, poderiam ter poupado Ramenki, mas havia um posto de comando por perto e, por isso, arrasaram tudo. E no que se refere às baixas civis, foi tudo, como se costuma dizer, danos colaterais, desculpem a ironia. Mas, naquela época, ainda ninguém acreditava nisso e, por esse motivo, meus superiores me colocaram para escutar as ondas aéreas sobre Arbatskaya, em um bunker. E, a princípio, ainda ouvi coisas muito estranhas. A Sibéria estava silenciosa, embora outras áreas do país estivessem transmitindo. Captei transmissões vindas de submarinos, tanto estratégicos quanto nucleares. Perguntavam se deviam atacar ou não. As pessoas não acreditavam que Moscou já não existisse. Ouvi pelo rádio comandantes veteranos chorando como crianças. É estranho, sabem, quando oficiais da Marinha, veteranos calejados que nunca demonstraram emoção em toda a sua vida, começam a chorar e pedem que alguém vá verificar se as mulheres ou as filhas estão entre os sobreviventes. Vão, procurem-nas aí, pediam. E depois reagiam todos de maneira diferente. Havia os que diziam, é isso. Para o inferno com eles, será olho por olho, dente por dente. Aproximavam-se das zonas costeiras e lançavam contra as cidades tudo o que tinham. Outros, pelo contrário, decidiam que, se já estava tudo perdido, não fazia sentido continuar a lutar. Por que haveriam de matar mais pessoas? Mas isso não serviu para nada. Eram suficientes os que queriam vingar suas famílias. E os navios ripostaram durante muito tempo. Os submarinos podiam permanecer debaixo d'água durante um ano quando estavam em missão. Alguns foram encontrados, mas era impossível localizar todos. Mas já chega de história. Ainda hoje, quando penso nisso, fico cheio de arrepios. Mas a questão não era essa. Uma vez, captei a transmissão de uma tripulação de um carro de combate que, por milagre, sobreviveu a um ataque. Estavam a caminho da unidade com o blindado ou qualquer coisa assim. Era uma nova geração de tecnologia de blindagem que os protegia da radiação. Portanto, havia 3 tipos no carro de combate, que se apressaram a sair de Moscovo em direção ao leste, a todo vapor. Atravessaram aldeias em chamas, engataram algumas garotas e continuaram, parando só para se abastecerem de vodka e depois voltando à estrada. Quando o combustível se esgotou, deram por si num lugar remoto que nem sabiam onde era e onde já não havia nada que pudessem bombardear. A radiação também se mantinha muito elevada ali, claro, mas não era nada comparável à radiação que existia perto das cidades. Pararam ali, enterraram o blindado parcialmente na terra e construíram uma espécie de fortificação. Ergueram tendas perto, construíram cabanas feitas de barro seco e até montaram um gerador manual para ter eletricidade e, depois disso, viveram durante muito tempo à volta do carro de combate. Eu falei com eles quase todas as noites, durante 2 anos, e fui conhecendo todos os detalhes de suas vidas. No início, tudo correu bem, até montaram uma exploração agrícola e 2 deles tiveram filhos que eram, e quase normais. As munições que tinham eram em número suficiente. Viram algumas coisas estranhas e animais que saíam da floresta que o tenente deles, com quem eu falava, não conseguiu sequer descrever adequadamente. E depois desapareceram no ar. Passei meio ano tentando contatá-los novamente, mas deve ter acontecido algo. O gerador ou o transmissor podem ter se avariado ou ficaram sem munições. Como estavas a falar de Ramenki, se recordou um dos companheiros, e de como essa zona foi bombardeada, eu me lembrei de que, por mais tempo que aqui passe, ninguém consegue me dizer nada sobre o Kremlin. Como é que ficou de pé? Por que motivo não foi atingido? Quer dizer, é onde se esperaria que se encontrassem os melhores bunkers. Mas quem te disse que o Kremlin não tinha sido atingido? Foi atingido e muito. Garantiu outro guarda. Não quiseram demoli-lo, no entanto, por ser um monumento arquitetônico. Mas também queriam testar armas novas contra o Kremlin. E ficou nesse estado lamentável. Mas deviam tê-lo varrido da face da terra logo no começo. Cuspiu para o lado e ficou em silêncio. Artyom não disse nada, tentando não distrair o veterano de suas reminiscências. Era raro conseguir ouvir tantos detalhes sobre o que ocorrerá. No entanto, o guarda mais velho não disse mais nada, imerso em pensamentos muito pessoais, e Artyom decidiu fazer a pergunta que já queria fazer há mais tempo.
Mas há outras redes de metrô em outras cidades, não há? Pelo menos, eu ouvi dizer que sim. Será verdade que não há mais pessoas em outros lugares? Quando era operador de rádio, você não ouviu outros sinais? Não ouvi nada. Mas tens razão. As pessoas de São Petersburgo, por exemplo, deviam ter conseguido se salvar. As estações foram construídas a grandes profundidades, algumas delas ainda mais fundo do que as nossas, e o sistema era o mesmo. Eu fui lá quando era criança e ainda me lembro. Numa das linhas, nem havia saídas para os trilhos. Em vez disso, havia umas portas de ferro muito pesadas. Quando o trem chegava à estação, essas portas se abriam ao mesmo tempo que se abriam as portas das carruagens. Lembro-me de ter ficado surpreso. Perguntei a todo mundo, mas ninguém conseguiu me explicar adequadamente por que as coisas eram assim. Uma pessoa me disse que era para evitar inundações, outra que economizava uma quantidade de dinheiro na conclusão das obras de construção. Mais tarde, tornei-me amigo de um trabalhador do metrô e ele me disse que algo havia devorado metade dos membros de uma equipe de construção e que estava acontecendo algo semelhante com outras equipes. Só restavam os ossos roídos e as ferramentas. Claro que nunca foi dito nada ao público, mas o certo é que, por medida de segurança, foram instaladas as portas de ferro. E isso foi, deixe-me pensar, em... Bom, de qualquer modo, é difícil imaginar o que a radiação aí deve ter feito aparecer. A conversa foi interrompida quando Melnick, um homem baixo e atarracado, de olhos encovados e queixo muito grande coberto por uma barba curta, se aproximaram da porta. Ambos já estavam vestidos com seus trajes protetores e carregavam grandes mochilas nas costas. Melnick inspecionou Artyom, sem dizer nada, pousou aos seus pés um grande saco preto e, com um gesto, indicou que ele devia entrar na tenda de campanha. Artyom assim fez, e abrindo o zíper do saco, tirou de dentro um macacão preto, como os que usavam Melnick e seu companheiro, uma máscara antigás de formato incomum com uma viseira completa para o rosto e 2 filtros laterais, botas de cano alto e, o que era mais importante, uma metralhadora Kalashnikov nova, com mira laser e uma coronha rebatível de metal. Era uma arma excepcional. A única arma do tipo que Artyom já vira era que transportavam as unidades de elite da Hansa, que patrulhavam a linha em vagões motorizados. No fundo do saco, encontrou ainda uma lanterna longa e um capacete redondo com uma cobertura de tecido. Ainda não havia terminado de se vestir quando a aba da tenda se abriu, deixando passar o Brahman e Daniel. Ele carregava na mão um saco semelhante, expansível e com um zíper. Ficaram se olhando, surpresos. E Artyom foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo. Você vai lá em cima? É você nosso guia? É você quem nos vai ajudar a procurar o que eu não sei o que é? Perguntou Artyom, com um sorriso sarcástico. Mas eu sei o que é, rosnou Daniel, embora não soubesse como você pretende ir procurá-lo. Nem eu, confessou Artyom. Disseram-me que isso seria explicado mais tarde. E, agora, cá estou eu, à espera. A mim disseram que um vidente iria à superfície e que ele deveria perceber o caminho por onde iria. E o vidente sou eu. Resfolegou Artyom. Os anciãos acreditam que você tem um dom e que seu destino é especial. Existe no testamento uma profecia que prevê a aparição de um jovem que, guiado pelo destino, descobrirá os segredos ocultos da grande biblioteca. E será ele encontrar o que nossa casta procura, em vão, há uma década. Os anciãos estão convencidos de que você é esse jovem. E esse objeto é o livro de que você me falou? Perguntou Artyom. Daniel ficou em silêncio durante algum tempo e, depois, acenou afirmativamente com a cabeça. Você deve senti-lo. Não está escondido de todo mundo, respondeu Daniel, observando Artyom de alto a baixo. Se você realmente é esse jovem guiado pelo destino, nem precisará procurar pelos arquivos. Será o livro a encontrá-lo. O que você pediu em troca? Não valia a pena esconder a verdade. Artyom se sentiu bastante aborrecido por Daniel, que deveria lhe dar as informações capazes de salvar o VDNKH da invasão dos monstros, não saber nada sobre esse perigo, ou sobre o acordo feito com os membros do conselho. Ele fez um resumo do acordo a Daniel e explicou a catástrofe que estava tentando evitar. Daniel o escutou atentamente e ainda estava de pé, imóvel, pensando em qualquer coisa, quando Artyom saiu da tenda. Melnick e o saqueador barbudo já os esperavam, em uniforme de combate, empunhando as máscaras antigás e os capacetes. O companheiro de Melnick transportava uma pistola, enquanto Melnick tinha uma arma igual à metralhadora que dera a Artyom. Do pescoço, pendia-lhe um dispositivo de visão noturna.
Quando Daniel saiu da tenda, olhou para Artyom, e ambos assumiram uma atitude de desafio até que Daniel piscou o olho e começaram a rir. Pareciam verdadeiros saqueadores. Tivemos sorte, sussurrou Daniel. Antes de serem enviados para missões a sério, os novos recrutas são obrigados a fazer um treino de 2 anos, sob a orientação dos saqueadores, indo buscar lenha à superfície. Mas nós estamos bem. Melnik encarou-os com um olhar de desaprovação, mas nada disse. Com um gesto, indicou que deviam segui-lo. Dirigiram-se para a passagem que ficava além da arcada e, depois de subirem a escadaria, pararam junto à parede feita de blocos de cimento, onde se encontrava uma porta blindada com uma equipe de vigilância reforçada. O saqueador cumprimentou os guardas e fez sinal para abrirem a porta. Um dos soldados levantou-se do seu posto, dirigiu-se à porta e puxou o ferrolho com esforço. A porta de aço espesso deslizou suavemente para o lado. Melnik deixou passar os 3 companheiros, fez continência aos guardas e foi o último a sair. A porta dava para uma pequena zona tampão, com cerca de 3 metros de comprimento, entre a parede e as portas de correr. Havia, ali, mais 2 soldados fortemente armados e um oficial. Antes de dar a ordem de abertura da barreira de ferro, Melnik voltou-se para os 2 recrutas, com instruções bem precisas. Ouçam bem. Não falem enquanto caminhamos. Algum de vocês já esteve à superfície? Não importa. Dê-me o mapa e disse ao oficial. Até chegarmos à entrada, caminhem diretamente pelas minhas pegadas e não se afastem. Não olhem em redor e não falem. Quando deixarmos a entrada, nem pensem em passar pelos torniquetes, porque correm o risco de perder as pernas. Mantenham-se sempre atrás de mim. Não quero vocês andando às voltas por aí. Eu saio primeiro, enquanto 10 já apontou para o saqueador barbudo e ficará para trás, cobrindo a entrada da estação. Se o caminho estiver desimpedido, assim que chegarmos à rua, voltamos à esquerda. Não está muito escuro agora, por isso não usem suas lanternas. Não queremos atrair atenção. Já foram avisados sobre o Kremlin? Ficará à nossa direita. Há uma torre que pode ser vista por cima dos edifícios assim que saímos do metrô. Mas não olhem para o Kremlin, haja o que houver. Eu mesmo darei uma porrada na cabeça de quem o fizer. Portanto, é verdade o que se diz sobre o Kremlin e a regra dos saqueadores de não olhar para lá, pensou Artyom. De repente, houve algo que se agitou em seu íntimo, feito de fragmentos de pensamentos e de imagens, e que depois se acalmou. Vamos subir para a biblioteca, prosseguiu Melnik. E vamos subir enquanto houver degraus e portas que se abram. Eu entro primeiro. Se a escadaria estiver desimpedida, 10 cobrirá essa zona e nós subiremos. Depois, cobrimos 10 para que ele suba. Não falem enquanto estiverem na escadaria. Se sentirem algum perigo, façam sinal com a lanterna. Não disparem se não for absolutamente necessário. Os tiros podem atraí-los. Quem? Perguntou Artyom, que não aguentou ficar em silêncio. O que você quer dizer com o quem? Inquiriu Melnik. Quem você pensa que podemos encontrar na biblioteca? Os bibliotecários, claro. Daniel engoliu em seco e empalideceu. Artyom olhou para ele depois para Melnik e decidiu que não era a hora de fingir que sabia o que efetivamente não sabia. E o que são eles? Melnik arqueou as sobrancelhas em uma expressão de surpresa. Seu companheiro barbudo cobriu os olhos com a mão. Daniel olhou para o chão. Por instantes, Melnik ficou a olhar para Artyom, com as sobrancelhas ainda erguidas, e ao perceber que Artyom não estava brincando, respondeu secamente. Você verá por si mesmo. Mas o que você precisa lembrar, acima de tudo, é isto: você pode impedir que te ataquem se os fitar diretamente nos olhos. Diretamente nos olhos, percebe? Não deixe que se ponham atrás de você. É tudo. Vamos. E, colocando a máscara antigás e o capacete, levantou o polegar para os guardas. O oficial aproximou-se do interruptor principal e abriu as portas de correr. A grade de aço começou a subir lentamente. O espetáculo estava a começar. Melnik acenou para eles, indicando que podiam sair. Artyom empurrou a porta transparente, ergueu a espingarda e saltou para a rua. E embora o saqueador tivesse ordenado que lhe seguissem os passos, sem se desviar, não lhe era possível obedecer. O céu alterara-se por completo desde aquele momento em que Artyom o vira pela primeira vez, quando era rapaz.
Em vez de um espaço azul transparente sem limites, o que viu por cima deles foi uma camada de densas nuvens cinzentas que pareciam muito baixas e de onde saíam as primeiras gotas de uma chuva outonal que começara a escorrer de um céu parecido com algodão. Foram fustigados pelo vento e, apesar do tecido do fato protetor, Artyom sentiu o frio que ele trazia consigo. O espaço era inconcebível e perturbador, tanto ao lado quanto diante deles. Esta área sem limites era, ao mesmo tempo, fascinante, mas estranhamente deprimente. Por uma fração de segundo, Artyom desejou poder regressar à entrada de Borovitskaya, no subsolo, para se sentir protegido pela parede mais próxima, imerso no conforto de um espaço fechado e delimitado. E só conseguiu enfrentar a sensação de opressão quando se obrigou a examinar os prédios mais próximos. O sol já se pusera, e a cidade estava, gradualmente, mergulhando em um crepúsculo lúgubre. Os esqueletos dos prédios de apartamentos mais baixos, delapidados e esburacados por décadas de chuvas ácidas, observavam os viajantes através dos olhos vazios que eram suas janelas quebradas. A cidade era uma visão triste, mas magnífica. Sem ouvir que o chamavam, Artyom ficou imóvel, olhando ao redor, fascinado. Podia, finalmente, comparar a realidade com seus sonhos e com suas recordações, quase tão indistintas quanto os sonhos que guardava da infância. Daniel, que aparentemente também nunca subira à superfície, ficou imóvel ao seu lado. O último a emergir da entrada da estação foi 10. O saqueador deu uma palmada no ombro de Artyom para chamar sua atenção e apontou para a direita, onde, à distância, a silhueta da cúpula da catedral se destacava contra o céu. Olha para a cruz, zumbiu a voz de 10, irrompendo pelos filtros da máscara antigás. De início, Artyom não viu nada de especial e, aliás, nem viu a cruz. Só quando uma sombra alada gigantesca levantou o voo do braço da cruz, emitindo um uivo prolongado e gelado, é que Artyom percebeu o que 10 queria dizer. Batendo várias vezes as asas, o monstro ganhou altitude, começando a planar em largos círculos, à procura de sua presa. É onde fazem o ninho, disse 10, acenando com a mão. Mesmo na Catedral do Cristo Salvador. Mantendo-se rente à parede, avançaram para a entrada da biblioteca. Melnik conduzia o grupo, vários passos à frente, enquanto 10 avançava para trás, quase voltado para trás, cobrindo a retaguarda. E foi por os dois saqueadores estarem distraídos que Artyom conseguiu avistar o Kremlin, antes mesmo de se aproximarem da estátua do homem idoso sentado na cadeira de braços. Artyom não tencionava fazê-lo, mas, ao olhar para o monumento, foi como se tivesse apanhado um choque elétrico, vendo algo com toda clareza na própria mente, um fragmento do sonho da véspera, que emergiu de repente. Mas, agora, não lhe pareceu que tivesse sido um sonho, porque o panorama e as colunas da biblioteca, que avistara no sonho, eram exatamente o que tinha pela frente. E isso significaria que o Kremlin seria como ele imaginara que fosse, em suas visões? Ninguém estava olhando para ele, e nem mesmo Daniel se encontrava por perto, enquanto se deixava ficar para trás com 10. E era agora ou nunca, disse Artyom para si mesmo. A garganta se secou e o sangue começou a latejar nas têmporas. A estrela existente no cimo da torre realmente cintilava. E, Artyom! Artyom! Alguém lhe sacudiu o ombro. Foi como se Artyom acordasse, ainda entorpecido e com dificuldade. A luz viva de uma lanterna incidiu em seus olhos. Artyom começou a pestanejar e teve de cobrir os olhos com a mão. Deu-se conta de que estava sentado no chão, com as costas encostadas à base de granito do monumento. Daniel e Melnik estavam curvados sobre ele, examinando seus olhos com expressões preocupadas. As pupilas estão contraídas, constatou Melnik. Como é que conseguiste perdê-lo? Perguntou a 10, aborrecido. O seu companheiro mantinha-se à distância, com os olhos fixos na rua. Houve qualquer coisa que fez barulho lá atrás, e eu não quis voltar as costas, se explicou 10, quem poderia pensar que ele fosse tão rápido? Olha, ele quase chegou ao Manês num minuto. E teria continuado. Ainda bem que o nosso Brahmani tem a cabeça bem presa ao corpo, se acrescentou, dando uma palmada nas costas de Daniel. Ela brilha, disse Artyom a Melnik, numa voz fraca. Ela brilha, se repetiu, olhando para Daniel. Sim, brilha, está bem, se repetiu Daniel, tentando tranquilizá-lo. Não te foi dito que não olhasses para lá, idiota? Perguntou Melnik a Artyom, irritado, convencido de que o perigo já passará. Vais obedecer aos teus superiores ou não? Inquiriu, dando-lhe uma palmada na nuca. O capacete reduziu o impacto da pancada, e Artyom continuou sentado no chão, esfregando os olhos.
Quando o repertório de obscenidades chegou ao fim, Melnick agarrou Artyom pelos ombros, abanou-o com força e puxou-o para cima, pondo-o em pé. Artyom recuperou-se gradualmente, envergonhado por não ter sido capaz de resistir à tentação. Ficou parado, olhando para as biqueiras das botas, hesitando em olhar para Melnick. Mas, felizmente, Melnick não tinha tempo para lhe dar sermões, distraído por 10, que se mantinha no cruzamento. Fizera sinal ao seu companheiro para se aproximar, com o dedo em um dos filtros da máscara antigás, indicando que era necessário manter o silêncio. Artyom decidiu que não voltaria a se meter em sarilhos desses, passando a ir atrás de Melnick por onde quer que fosse, sem nunca se voltar para as enigmáticas torres. Aproximando-se de 10, Melnick ficou completamente imóvel. O homem da barba estava apontando para longe, para um ponto distante do Kremlin, onde os arranha-céus em ruínas da Avenida Kalinine criavam a aparência de bocas sorridentes cheias de dentes podres. Aproximando-se cuidadosamente dos dois homens, Artyom espreitou por cima dos ombros largos de Melnick e compreendeu o que estava acontecendo. Mesmo a meio da avenida, a cerca de 60 metros deles, viu 3 silhuetas humanas, imóveis, na penumbra do crepúsculo. Humanas. À distância em que se encontrava, Artyom não apostaria que o fossem, mas o certo é que as 3 figuras eram de estatura mediana e apoiavam-se em 2 pernas. Já era encorajador. Quem são? Perguntou, numa voz rouca, sussurrando, tentando distinguir os contornos das figuras através da viseira embaciada da máscara. Seriam pessoas ou qualquer monstruosidade da qual já pudesse ter ouvido falar? Melnick abanou silenciosamente a cabeça, tornando evidente que não sabia mais do que Artyom. Apontou o foco da lanterna para as 3 figuras, que continuavam sem se mexer, e fez 3 movimentos circulares. Depois apagou a lanterna. Em resposta, apareceu ao longe um foco de luz brilhante, que também se moveu em 3 movimentos circulares antes de se apagar. A tensão diminuiu imediatamente, e a atmosfera, que parecia eletrificada, voltou ao normal. Artyom pressentiu isso, antes mesmo de Melnick o declarar. Saqueadores, se explicou Melnick. Lembrem-se, para a próxima, fazer 3 círculos com a lanterna é o nosso sinal de reconhecimento. Se obtiverem a mesma reação, podem avançar sem medo. Não lhes farão mal. Se não obtiverem essa reação, ou outra qualquer, fujam. Não fiquem à espera. Mas se tiverem uma lanterna, isso significará que são humanos e não algum tipo de monstros da superfície, objetou Artyom. Não sei o que será pior, contrapôs Melnick. E, sem mais nenhuma explicação, começou a subir a escadaria que dava para a entrada da biblioteca. A pesada porta de carvalho, quase da altura de 2 pessoas, cedeu vagarosamente, como se oferecesse resistência. As dobradiças enferrujadas emitiram guinchos histéricos. Melnick esgueirou-se para dentro e levou o dispositivo de visão noturna aos olhos, enquanto mantinha a arma empunhada com uma mão só. Após um segundo, sinalizou para que os outros entrassem. Eles avistaram à frente um corredor enorme, com cabides de ferro de estruturas retorcidas nas 2 paredes. O corredor fora, antes, um guarda-roupa. Ao longe, à fraca luz do fim do dia que vinha da rua, avistaram os degraus de mármore branco de uma escadaria ampla. O teto tinha cerca de 15 metros de altura e já era possível ver o parapeito de ferro forjado da galeria do 2º andar. O silêncio parecia mais denso a cada passo que davam. As paredes do átrio estavam cobertas por um musgo que parecia se mover levemente, como se respirasse, e do teto, quase tocando o chão, pendiam estranhas plantas trepadeiras, com a espessura do braço de um homem. Os caules tinham um brilho oleoso, acentuado pela luz das lanternas, e estavam cobertos por grandes flores deformadas que exalavam um cheiro sufocante e enjoativo. Elas também se moviam levemente, e Artyom preferiu não perceber se o movimento era causado pelo vento que entrava pelas janelas quebradas do 2º andar ou se era algo inerente à espécie. O que é isso? Perguntou Artyom a 10, tocando de leve na trepadeira. O que acha? Talvez seja uma estufa, não? Retrucou o saqueador em tom irônico. São plantas domésticas que foram atingidas pela radiação e explicou. Chamam-se campainhas. Esses botânicos as cultivaram com cuidado. Seguindo Melnick, chegaram à escadaria e começaram a subir, mantendo-se encostados à parede esquerda, com 10 os cobrindo. O saqueador que os guiava não tirava os olhos do quadrado escuro que era a entrada para outras salas já visíveis. Artyom e Daniel passaram as lanternas pelas paredes de mármore e pelos tetos cobertos de musgo e ferrugem. A ampla escadaria de mármore levava ao átrio do 2º andar. Acima não havia teto, e as portas dos 2 átrios se abriam para um espaço único, imenso.
O segundo piso do átrio formava 3 lados de um retângulo. No centro, havia um espaço por onde a escadaria continuava subindo, com áreas adjacentes aos cantos onde havia armários de madeira. Muitos tinham queimado ou apodrecido, enquanto outros pareciam ter sido usados ainda na véspera. Em cada um, havia centenas de pequenas gavetas. É o catálogo de fichas, explicou Daniel, olhando ao redor com uma expressão reverente. O futuro pode ser revelado através dessas gavetas. Os iniciados sabem fazer isso. Após um ritual, escolhe-se um dos armários, puxa-se uma gaveta ao acaso e tira-se uma ficha. Se o ritual for executado corretamente, o título do livro indicará o futuro da pessoa, servindo de aviso ou prenúncio de sucesso. Artyom quis, por um segundo, ir até o armário mais próximo para descobrir a que seção do catálogo de fichas seu destino o guiaria. Mas sua atenção foi desviada por uma gigantesca teia de aranha que se estendia por vários metros de uma janela quebrada em um canto distante. Uma ave de tamanho considerável estava presa nos filamentos, que pareciam ter uma resistência extraordinária. A ave ainda estava viva, debatendo-se com pouca força. Artyom sentiu-se aliviado por não ver o animal que tecerá aquela teia tão incomum. Além deles, não havia mais ninguém ali. Melnik fez sinal para que parassem. Preste atenção, e disse a Artyom. Não ouça o que está lá fora. Tente ouvir os sons que vêm de dentro de você, que estão na sua cabeça. O livro que você procura deve estar chamando por você. Os anciãos brahmanes acham que ele deve estar, provavelmente, no arquivo central. Mas esse volume pode estar em qualquer lugar, em uma das salas de leitura, em um carrinho de biblioteca esquecido, em um corredor, em uma das mesas dos funcionários. Portanto, antes de tentarmos entrar nos arquivos, tente ouvir a sua voz. Feche os olhos. E relaxe. Artyom fechou os olhos com força e começou a escutar, com atenção. No meio da escuridão em que mergulhou, o silêncio se fragmentava em dezenas de ruídos minúsculos, dos estalos das estantes de madeira, o som das correntes de ar nos corredores, murmúrios vagos, uivos vindos da rua e um ruído que parecia a tosse de alguém muito velho, vindo das salas de leitura. Mas nada que se parecesse com uma voz que pudesse estar chamando por ele. Permaneceu assim por 5 minutos, sem se mover, e depois mais 5, tentando prender a respiração sem conseguir, o que talvez tenha até bloqueado seus esforços para distinguir a voz do livro vivo dos sons dos livros mortos. Não, e disse ele, com uma expressão de culpa, balançando a cabeça antes de abrir os olhos. Não percebo nada. Melnik permaneceu em silêncio, assim como Daniel, mas Artyom percebeu os olhares decepcionados que nem precisavam de palavras. Talvez ele realmente não esteja aqui, e disse finalmente o saqueador, após 1 minuto, sinalizando para que os outros o seguissem. Precisamos ir aos arquivos, então. Ou, mais precisamente, tentar ir. Então, ele avançou, atravessando a grande porta de entrada, onde apenas uma das metades ainda estava presa às dobradiças. Estava chamuscada nas bordas e coberta de caracteres estranhos. Do outro lado havia uma pequena sala circular, com um teto de 6 metros de altura e 4 entradas. 10 seguiu Melnik, e Daniel, aproveitando que ninguém estava olhando, deu um passo em direção aos armários restantes, abriu uma das gavetas e tirou uma ficha. Examinando-a rapidamente, fez uma expressão intrigada e colocou a ficha no bolso do peito. Depois, percebendo que Artyom tinha visto tudo, levou um dedo aos lábios de forma conspiratória e se apressou para seguir os 2 saqueadores. As paredes da sala circular também estavam cobertas de desenhos e sinais. Em um canto, havia um sofá com as molas quebradas, revestido com uma imitação de couro. Em uma das 4 passagens, havia um livro aberto junto a alguns panfletos espalhados. Não toquem em nada, avisou Melnik. 10 sentou-se no sofá, fazendo as molas rangerem. Daniel seguiu seu exemplo. Artyom, como se estivesse enfeitiçado, ficou olhando para os livros espalhados pelo chão. Estão intactos, e murmurou. Na biblioteca da nossa estação, temos que colocar veneno para que os ratos não comam os livros. E aqui? Não há ratos? Perguntou, lembrando-se do que Bourbon dissera, e não deveriam se preocupar por haver muitos ratos, mas sim por não haver nenhum. Mas que ratos? Você está brincando? Melnik olhou para ele com desagrado. Onde você acha que há ratos aqui? Já comeram todos há muito tempo. Quem? Perguntou Artyom, intrigado. O que você acha? Os bibliotecários, é claro, e explicou 10. Mas eles são animais ou pessoas? Perguntou Artyom.
Animais, com certeza não são, e respondeu o saqueador, pensativo, balançando a cabeça e se calando. Em uma das passagens, uma porta de madeira maciça começou a render, lentamente e de modo muito audível. Os dois saqueadores correram imediatamente para lados opostos da sala, abrigando-se atrás das colunas nas extremidades. Daniel escorregou do sofá para o chão e rolou para o lado. Artyom seguiu seu exemplo. Lá no fundo é a sala de leitura central, e murmurou o Brahmane para Artyom. Eles aparecem aqui de tempos em tempos. Chega de conversa. Interrompeu Melnik, com um olhar feroz. Não sabem que os bibliotecários não suportam ruído? Para eles, o barulho é como um pano vermelho para um touro. O saqueador praguejou e indicou a 10 a porta da sala de leitura. 10 assentiu. Permanecendo encostados à parede, começaram a se dirigir para as duas portas de carvalho maciço. Artyom e Daniel os seguiram de perto. Melnik foi o primeiro a entrar. Encostando as costas em uma das portas e levantando a espingarda para o teto, respirou fundo e depois empurrou o painel da porta com o ombro, ao mesmo tempo que apontava o cano da arma para a escuridão que era a passagem para a sala de leitura central. Todos o seguiram rapidamente. A sala era de dimensões inacreditáveis, com um teto que desaparecia a mais de 20 metros do chão. Como na outra sala, pesadas trepadeiras com flores pendiam do teto. As paredes estavam cobertas com as mesmas campainhas incomuns. E de cada lado havia 6 janelas gigantescas, com muitos vidros ainda intactos. Mas a luz era difusa, e a luz da lua mal conseguia penetrar no emaranhado denso de caules grossos e brilhantes. Antes, de ambos os lados, haviam fileiras de mesas para acomodar os leitores. Mas agora grande parte do mobiliário havia sido removida, e o que restava eram móveis queimados ou quebrados, com apenas cerca de uma dúzia de mesas intactas. Essas mesas estavam mais próximas de um painel ornamentado e quebrado, pendurado na parede, com uma escultura ao centro que não era visível na semi-obscuridade. Havia letreiros de plástico com as palavras "ou mantenham o silêncio", aparafusados em todas as superfícies. O silêncio aqui era completamente diferente do que reinava na outra sala. Era tão denso que quase se podia tocá-lo. E parecia preencher completamente essa sala de proporções ciclópicas, sendo capaz de inspirar medo em quem quisesse perturbá-lo. Eles ficaram algum tempo contemplando o espaço que se abria diante deles, iluminado pelas lanternas, até que Melnik concluiu. Talvez tenha sido o vento. Mas, naquele exato momento, Artyom viu uma sombra cinzenta passando bem à sua frente, entre duas mesas quebradas, desaparecendo por um buraco entre as estantes. Melnik também a viu. E, levando os óculos de visão noturna aos olhos, empunhou a espingarda e, pisando cautelosamente no chão coberto de musgo, começou a se aproximar da misteriosa abertura. 10 o seguiu. Embora Artyom e Daniel tenham sido instruídos a permanecer onde estavam, não conseguiram mais resistir e seguiram os saqueadores. A ideia de ficarem sozinhos na entrada era muito assustadora. Ao mesmo tempo, Artyom não pôde resistir a examinar melhor a sala, que ainda conservava vestígios de sua antiga grandeza. E foi isso que salvou a vida dele e de todos os outros. Todo o perímetro da sala era rodeado por galerias a uma altura de vários metros, consistindo em passagens apertadas delimitadas por corrimãos de madeira, de onde se podia espiar pelas janelas. Havia também portas que levavam a gabinetes de trabalho, tanto na parede onde estavam quanto nas paredes dos dois lados do antigo painel. Chegava-se à galeria por 2 escadas iguais, localizadas em ambos os lados do painel, ou por uma escada idêntica junto à entrada. E eram por essas escadas que figuras cinzentas encurvadas estavam descendo, com passos firmes e silenciosos. Eram mais de uma dezena e não se confundiam com a penumbra que dominava toda a sala. Talvez fossem da altura de Artyom se não estivessem tão curvadas, o que fazia com que as longas pernas da frente, estranhamente parecidas com braços humanos, roçassem no chão. As criaturas se moviam sobre as pernas traseiras, com passos oscilantes mais ligeiros e silenciosos. À distância, pareciam com os gorilas que Artyom vira em um livro de biologia na infância, que seu padrasto usará para lhe ensinar algumas coisas. Artyom não conseguiu observá-las por mais de um segundo, pois, assim que a luz da sua lanterna caiu sobre uma delas, formando uma sombra negra e bem definida na parede oposta, uma nuvem de guinchos diabólicos os envolveu, e as criaturas, abandonando sua postura furtiva, lançaram-se em um ataque feroz. Bibliotecários! Berrou Daniel, a plenos pulmões. Abaixem-se! Ordenou Melnik. Artyom e Daniel se jogaram no chão. Optaram por não atirar, lembrando-se do aviso do saqueador de que tiros ou qualquer som mais alto atrairia e irritaria os bibliotecários.
Mas a hesitação foi quebrada por Melnick que, ao se jogar no chão ao lado deles, foi o primeiro a disparar. Várias criaturas tombaram, rugindo. Outras se lançaram para a escuridão, apenas para se aproximarem mais. Alguns instantes depois, um dos monstros apareceu repentinamente a 2 metros dele e saltou, tentando agarrar 10 pelo pescoço. Caindo no chão, 10 conseguiu abater a criatura com uma rajada curta. Fujam! Vão para a sala circular e tentem chegar aos arquivos, disse Melnick a Artyom. O Brahmani deve saber como chegar lá. Ensinam essas coisas a eles. Vamos ficar aqui para dar cobertura e tentar repeli-los, e acrescentou, rastejando para junto do companheiro sem mais uma palavra. Artyom acenou para Daniel, e os dois correram para a saída, tentando se manter perto do chão. Um dos bibliotecários saltou da escuridão para interceptá-los, mas foi repelido por uma chuva de balas. Os saqueadores estavam atentos. Saindo da sala de leitura central, Daniel correu em direção à sala de onde vieram. Por um momento, Artyom pensou que seu companheiro pudesse estar tão aterrorizado pelos bibliotecários que estaria tentando fugir. Mas Daniel não estava indo em direção à escadaria que descia para a saída. Contornando-a, ele passou pelos armários de fichas que ainda estavam de pé e só parou na outra extremidade da sala. Ali, a sala ficava mais estreita, terminando em 3 portas lado a lado. A porta à direita levava a uma escada que, por sua vez, mergulhava em uma escuridão absoluta. O Brahmani parou ali para recuperar o fôlego. Artyom precisou de alguns segundos para alcançá-lo, surpreendido com a agilidade demonstrada pelo companheiro. Parados, ficaram à escuta. Ouviram tiros e gritos vindos da sala central, indicando que a batalha continuava. Não era claro quem venceria, e tampouco poderiam perder tempo esperando. Por que voltamos? Por que não seguimos pelo outro caminho? Perguntou Artyom, ofegante. Eu não sabia para onde eles nos estavam levando, respondeu Daniel, dando de ombros. Talvez quisessem nos levar por outro caminho. Os anciãos nos ensinaram um único caminho que leva aos arquivos a partir deste lado da sala. Agora temos que subir um andar por estas escadas, percorrer o corredor até encontrarmos outras escadas, atravessar a área do catálogo duplicado das fichas, e chegaremos aos arquivos. Daniel apontou com a espingarda para a escuridão e começou a subir as escadas. Artyom seguiu, iluminando o caminho com a lanterna. No meio das escadas havia um poço de elevador. Ele se estendia para cima e para baixo por 3 andares. Aparentemente, o espaço já fora protegido por vidros, pois ainda havia estilhaços afiados em alguns pontos da estrutura metálica, agora cobertos por uma camada de poeira de décadas. As paredes do poço quadrado do elevador tinham degraus de madeira apodrecida, cobertos de cacos de vidro, cápsulas de balas e montes de excremento seco. Não havia sinal de corrimãos, e Artyom teve que se encostar bem à parede e prestar atenção aonde colocava os pés para não cair na abertura. Subiram um andar e encontraram uma pequena sala quadrada. Também havia 3 saídas, e Artyom percebeu que, sem seu guia, dificilmente conseguiria encontrar a saída daquele verdadeiro labirinto. A porta à esquerda levava a um corredor largo e escuro, cujo fim não se via nem com a luz da lanterna. A porta à direita estava fechada e, por algum motivo, tinha sido lacrada com tábuas de madeira cruzadas. Na parede adjacente, estava escrito com fuligem e não abrir. Perigo de morte. Daniel conduziu Artyom pela porta da frente, entrando em uma passagem que, em certo ponto, levava a um outro corredor mais estreito e cheio de portas. O Brahmani já não andava tão rápido e frequentemente parava para escutar. O chão era feito de madeira embutida, e nas paredes havia placas onde se lia ou mantenha o silêncio, pintadas de amarelo como em todas as paredes da biblioteca. Pelas portas abertas, podiam-se ver salas e escritórios destruídos, enquanto das portas fechadas vinham sons de algo se arrastando. Em determinado momento, Artyom pensou ouvir passos. A julgar pela expressão do seu companheiro, aquilo não era um bom sinal, e ambos aceleraram o passo para sair dali o mais rápido possível. Finalmente, conforme Daniel esperava, apareceu à direita uma porta que levava a outras escadas. O ambiente ali era menos sombrio em comparação com a escuridão das salas, pois havia mais janelas ao longo das escadas. No 5º andar, já era possível ver um pátio, alguns pavilhões e os esqueletos carbonizados de equipamentos técnicos. Mas Artyom não teve tempo para examinar o pátio, pois 2 figuras cinzentas surgiram na esquina do edifício onde ele e Daniel estavam. Elas atravessaram o pátio vagarosamente, como se procurassem algo. De repente, uma das criaturas parou e levantou a cabeça, e Artyom sentiu que ela estava olhando diretamente para a janela onde ele se encontrava.
Encolhendo-se, Artyom agachou-se, sem precisar explicar nada a Daniel, que também compreendeu o perigo. Bibliotecários? Murmurou ele, assustado, agachando-se também para não ser visto da rua. Artyom acenou silenciosamente. Daniel limpou a viseira de acrílico como se isso pudesse limpar o suor que se acumulava em sua testa devido à preocupação. Após um instante de reflexão, ele correu para as escadas, levando Artyom consigo. Mais um lance de escadas, e depois, outro conjunto de corredores serpenteantes. Finalmente, o Brahmane parou, indeciso, diante de várias portas. Eu não me lembro de nada disso, e disse ele, perplexo. Deve haver uma entrada para a sala dos registros duplicados, mas ninguém mencionou que haveria várias portas. Pensativo, ele tentou girar a maçaneta de uma das portas, mas ela estava trancada, assim como as outras. Daniel balançou a cabeça, incrédulo, e começou a tentar abrir as portas novamente. Artyom também tentou, mas sem sucesso. Ficamos presos aqui, e disse ele, com uma nota de desespero na voz. De repente, Daniel tremeu, e Artyom, alarmado, recuou, mas Daniel apenas riu. Por que você não bate? Sugeriu ele, com uma risada triste. Desculpe, e acrescentou, acho que foi um ataque de histeria. A tensão das últimas horas parecia vir à tona, e eles começaram a rir, encostados na parede. Depois de alguns instantes, Artyom bateu 3 vezes na porta mais próxima com os nós dos dedos. Um segundo depois, ouviram 3 batidas em resposta do outro lado. Artyom sentiu um calafrio, o coração disparado. Havia alguém do outro lado, ouvindo a risada deles e esperando. Daniel olhou para ele, aterrorizado, e afastou-se da porta. Do outro lado, as batidas voltaram, mais fortes e insistentes. Artyom, lembrando-se de uma lição de Sukhoi, apoiou-se na parede e chutou a fechadura de outra porta. Ele não esperava sucesso, mas a porta abriu com um estrondo, e o mecanismo de aço cedeu, levando consigo fragmentos de madeira apodrecida. A sala revelada era diferente de todas as outras da biblioteca. O ambiente era mais úmido, com uma atmosfera opressiva. À luz das lanternas, depararam-se com uma sala repleta de plantas estranhas. Havia troncos grossos, folhas pesadas e oleosas, e um emaranhado de raízes cobria o chão. Algumas raízes desapareciam em vasos de flores de diferentes tamanhos, alguns quebrados, outros intactos. Os troncos de trepadeiras que eles já conheciam se entrelaçavam, apoiando filas de armários de madeira iguais aos que viram na sala maior, mas completamente apodrecidos pela umidade. Este é o registro com os duplicados das fichas, e explicou Daniel, aliviado. Agora estamos perto. Ouviram, então, um ruído vindo da porta atrás deles, como se alguém estivesse tentando girar a maçaneta com cautela. Empurrando as trepadeiras com as metralhadoras e evitando tropeçar nas raízes, eles atravessaram rapidamente o estranho jardim secreto que se escondia no coração da biblioteca. No outro extremo da sala, havia uma nova porta, desta vez destrancada. Eles chegaram ao último corredor e pararam. Estavam no arquivo central. Sentiram isso imediatamente. O ar estava impregnado com o pó dos livros, e a biblioteca parecia respirar suavemente. Artyom olhou ao redor e sentiu o cheiro dos livros antigos, uma lembrança agradável da infância. Olhou para Daniel com uma expressão interrogativa. É isso, chegamos, confirmou Daniel. E então? Artyom perguntou. Bem, isto é assustadoramente mágico, já admitiu ele, incerto do que seu companheiro esperava. Você ouve o livro? Especificou o Brahmane. A voz dele deveria ser mais clara aqui. Artyom fechou os olhos, tentando se concentrar. Sentiu um eco vazio na mente, como se estivesse em um túnel abandonado. Após alguns momentos, ele começou a perceber novamente os pequenos sons que preenchiam todo o edifício da biblioteca, mas nada que pudesse ser interpretado como uma voz ou um chamado. Não consigo ouvir nada, respondeu, afastando as mãos. Não importa, e replicou Daniel com um suspiro, após uma breve pausa. Vamos para outro andar. Aqui tem 19 andares. Continuaremos procurando até encontrarmos. Melhor não voltarmos de mãos vazias. Dirigiram-se para a escada de serviço e subiram vários lances de degraus de concreto antes de pararem para tentar a sorte novamente. Nesse andar, tudo era parecido com a primeira sala que haviam visto, uma sala de tamanho médio, com janelas ainda com vidros, várias mesas, as mesmas plantas conhecidas que cresciam do teto e dos cantos, e 2 corredores que se estendiam em direções diferentes, preenchidos por fileiras intermináveis de estantes ao longo das paredes estreitas.
O teto da sala e dos corredores era baixo, talvez com cerca de 2 metros de altura, e, após a vastidão do átrio e da sala de leitura central, era difícil não apenas percorrer o espaço entre o chão e o teto, mas até mesmo respirar. As estantes estavam repletas de milhares de livros, muitos deles aparentemente intocados ou maravilhosamente preservados, uma prova de que a biblioteca havia sido projetada para manter um microclima que resistia mesmo após o abandono humano. Ao observar tamanha riqueza, Artyom esqueceu-se, por um momento, do motivo de sua presença e mergulhou em uma das estantes, admirando as lombadas e tocando-as reverentemente. Achando que seu companheiro estava ouvindo o que procurava, Daniel não interrompeu no começo, mas logo percebeu o que estava acontecendo. Ele agarrou Artyom com um gesto brusco e o puxou. Havia mais 3, 4, 6 corredores e 1 ou 2 centenas de estantes e milhares de livros emergindo da escuridão impenetrável do arquivo central à luz amarelada das lanternas. Passaram por um andar, depois por outro. E nada. Artyom continuava sem ouvir algo que se parecesse com uma voz ou um chamado. Nada fora do comum. Ele lembrou-se de que, enquanto os brahmanes na reunião do conselho da polis o consideravam um escolhido, abençoado com um dom especial e guiado pelo destino, os militares tinham uma outra explicação para suas visões e alucinações. De fato, Artyom sentirá alguma coisa nos últimos andares por onde haviam passado. Mas isso não era o que ele esperava ou desejava ouvir. Era apenas a vaga sensação de uma presença que lembrava o conhecido medo dos túneis. Apesar de todos os andares parecerem completamente abandonados, sem sinal de bibliotecários ou outras criaturas, Artyom ainda se virava para trás, atormentado pela inquietante sensação de que alguém os observava entre as estantes. Daniel bateu no ombro dele e iluminou uma de suas botas. Um dos cadarços, que o Brahmane havia amarrado com dificuldade, tinha se soltado e arrastava no chão. Enquanto eu amarro isso, vá em frente e veja o que tem por aí. Quem sabe você acaba ouvindo alguma coisa, sussurrou, agachando-se. Artyom assentiu e continuou andando, devagar, passo a passo, olhando para Daniel com frequência. Seu companheiro estava tendo dificuldades, e amarrar o cadarço com luvas grossas era uma tarefa complexa. Avançando, Artyom iluminou primeiro a fileira interminável de estantes à direita e, em um gesto abrupto, mudou o foco para a esquerda, tentando detectar as sombras irregulares e cinzentas dos bibliotecários entre os livros empoeirados e deformados pelo tempo. Tendo se distanciado de Daniel uns 30 metros, Artyom ouviu, de repente com muita clareza, um sussurro vindo de 2 estantes à frente. Com a metralhadora já em posição, ele encostou a lanterna ao cano da arma e, em um movimento rápido, avançou para o corredor onde lhe parecerá haver alguém escondido. Encontrou ali 2 fileiras de estantes cheias de livros até o teto, desaparecendo na distância. O ambiente estava vazio e sem vida. Virou o foco para a esquerda. Talvez o inimigo estivesse escondido no lado oposto. Mas só encontrou o vazio. Artyom prendeu a respiração, tentando captar algum som que esperava ouvir. Mas nada. Apenas o ilusório som das folhas dos livros. Voltou para trás e iluminou o local onde deixará Daniel lutando com o cadarço. Vazio. Vazio? Sem olhar para o caminho, Artyom voltou correndo. A luz da lanterna pulava freneticamente, iluminando filas de estantes idênticas emergindo da escuridão. Onde ele havia parado? A 30 metros. Se tivesse sido a 30 metros, Daniel deveria estar ali. Mas ele não estava. Onde Daniel poderia ter ido sem avisar? Se tivesse sido atacado, por que não resistira? O que aconteceu? O que poderia ter ocorrido? Ele já tinha recuado bastante. Daniel devia estar mais próximo. Mas não o via em lugar algum. Artyom sentiu que estava perdendo o controle e começava a entrar em pânico. Parando no local exato onde deixará Daniel amarrando a bota, Artyom encostou-se, exausto, a uma estante. De repente, das profundezas da fila de estantes, uma voz inumana surgiu, como um grasnido inquietante. Artyom. Ofegando de medo e com a máscara quase embaçada, Artyom virou-se para a voz, mantendo o corredor na mira instável da metralhadora, começou a avançar. Artyom. A voz estava bem na próxima esquina. De repente, um feixe de luz tênue atravessou uma das estantes, entre volumes mal arranjados na prateleira próxima ao chão. A luz oscilava para frente e para trás, como se alguém no outro lado balançasse uma lanterna. Ao mesmo tempo, um som metálico dissonante ecoou. Artyom e a voz mal se ouvia, mas agora era um murmúrio familiar, e não havia dúvida de que era a voz de Daniel. Aliviado, Artyom deu um passo à frente, esperando ver seu companheiro,
quando o mesmo som inquietante que parecia um grasnido cortou o ar, a menos de 2 passos, enquanto o feixe de luz continuava a oscilar sem sentido ao nível do chão, indo de um lado para o outro. Artyom, e chamou novamente a estranha voz. Artyom deu mais um passo, olhou para a direita e sentiu o cabelo eriçar. A fileira de estantes terminava ali, formando um nicho, e Daniel estava sentado no chão, em uma poça de sangue. O capacete e a máscara de gás tinham sido arrancados de sua cabeça e estavam caídos ao lado. Embora o rosto estivesse pálido como o de um cadáver, seus olhos abertos permaneciam conscientes, e seus lábios tentavam formar palavras. Atrás dele, parcialmente coberta pela penumbra, estava uma figura cinzenta agachada. Uma mão longa e ossuda, coberta de uma pelagem prateada e hirsuta, e não uma garra, mas uma mão humana verdadeira, com unhas curvas e fortes, rolava melancolicamente para lá e para cá a lanterna que Daniel deixará cair, a meio metro de distância. A outra mão estava enfiada no abdômen rasgado do Brahmane. Você está aqui, murmurou Daniel. Você está aqui, e repetiu a voz áspera da criatura atrás de Daniel, com a mesma entonação. Um bibliotecário ia atrás de mim. Eu estou morto. Atire. Mate-o, disse Daniel, com a voz cada vez mais fraca. Atire. Mate-o, repetiu a sombra. A lanterna rolava pelo chão para a esquerda e depois voltava ao ponto de partida, repetindo o ciclo. Artyom sentiu-se à beira da loucura. As palavras de Melnik sobre o som dos tiros, que poderiam atrair esses monstros de pesadelo, pulsavam em sua mente. Vá embora, disse ele ao bibliotecário, sem esperança de que a criatura o entendesse. Vá embora, respondeu o bibliotecário em um tom quase afetuoso, mas ainda mexendo em algo no estômago de Daniel, o que o fazia gemer baixinho enquanto uma gota de sangue escorria de seu lábio para o queixo. Atire! Exclamou Daniel, reunindo todas as suas forças. Atire! Ordenou o bibliotecário, atrás dele. Artyom estava em dúvida. Deveria ele atirar em seu novo amigo, atraindo outras criaturas, ou deixaria Daniel ali para morrer e fugiria enquanto ainda havia tempo? Era improvável que Daniel sobrevivesse. Com o estômago aberto e os órgãos expostos, o Brahmane não tinha mais do que 1 hora de vida. Uma orelha cinza e pontuda surgiu por trás do cabelo no topo da cabeça de Daniel, seguida por um enorme olho verde que cintilava à luz da lanterna. O bibliotecário afastou-se um pouco, quase timidamente, do moribundo, seus olhos procurando os de Artyom. Não vire as costas para ele, Artyom repetiu para si. Olhe fixo para ele, diretamente para as pupilas eram verticais, como as de um animal. E era estranho ver vestígios de inteligência naqueles olhos sinistros e impossíveis. De perto, o bibliotecário já não parecia um gorila nem outro tipo de símio. Seu rosto de predador estava coberto de pelos. Sua boca exibia dentes compridos e afiados, quase de orelha a orelha, e seus olhos eram tão grandes que faziam dele uma criatura muito diferente de tudo que Artyom já vira, em vida ou em imagens. Parecia que tudo se passava em câmera lenta. Tendo mergulhado no olhar da criatura, ele já não conseguia desviar o próprio. Somente quando Daniel soltou um gemido mais alto e agudo é que Artyom conseguiu romper o contato visual. Ele mirou o ponto vermelho da mira em meio ao pelo cinza desgrenhado da testa do bibliotecário e passou o comutador da arma para o modo semiautomático. Ao ouvir o clique, o monstro murmurou algo e se escondeu atrás de Daniel. Vá embora, e disse ele, de repente, bem atrás de Daniel, imitando com perfeição o tom de Artyom. Confuso, Artyom hesitou. Dessa vez, o bibliotecário não apenas repetiu as palavras de Artyom, mas parecia ter entendido o significado. Era possível? Artyom, e enquanto consigo falar, e começou Daniel, reunindo as forças e tentando fixar o olhar, que ficava cada vez mais turvo. No bolso do peito, e um envelope. Disseram para eu te dar o envelope quando encontrasse o livro. Mas eu não encontrei, disse Artyom, balançando a cabeça. Eu não encontrei, repetiu a estranha voz atrás de Daniel. Não importa. Eu sei por que você aceitou isso. Não foi por você. Talvez isso te ajude. Já não importa mais se eu obedeci a ordem ou não. Só lembre-se disto, você não pode voltar a Polis. Se descobrirem que você voltou de mãos vazias. E se os militares descobrirem? Vá por outras estações. Agora, atire, porque está doendo. Eu não quero. Não quero. Dói, e repetiu o bibliotecário, misturando as palavras em um silvo, fazendo um movimento brusco com a mão dentro do estômago de Daniel, o que o fez gritar em agonia. Artyom não aguentou mais.
Esquecendo qualquer precaução, mudou o comutador para modo automático e, com os lábios apertados, pressionou o gatilho, descarregando balas contra o corpo do amigo e contra o monstro atrás dele. O inesperado som dos tiros rompeu o silêncio da biblioteca. Alguns guinchos ecoaram ao longe, parando subitamente. Os livros empoeirados absorveram o eco, como esponjas. Quando Artyom abriu os olhos, tudo havia terminado. Ele se aproximou do bibliotecário, que tombara a cabeça crivada de balas sobre o ombro de sua vítima, ainda escondido timidamente atrás dela, mesmo morto. Ao iluminar a cena aterradora, Artyom sentiu o sangue gelar e as mãos suarem de tensão. Com a ponta da bota, ele cutucou cuidadosamente o bibliotecário, que caiu pesadamente para trás. Estava morto, não restavam dúvidas. Evitando olhar para o rosto ensanguentado de Daniel, Artyom começou a abrir o zíper do traje de proteção do companheiro. As roupas estavam encharcadas de sangue grosso e negro, soltando um vapor fino que desapareceu ao tocar o ar fresco do arquivo. Artyom sentiu náuseas. O bolso do peito. Com os dedos desajeitados dentro das luvas de proteção, ele tentou abrir o botão e se deu conta de que essas mesmas luvas podem ter atrasado Daniel por tempo suficiente para que fosse pego pelo monstro. De longe, ele ouviu um sussurro, seguido de passos leves de pés descalços no corredor. Artyom virou-se nervosamente e iluminou uma das passagens com a lanterna. Ao ver que estava sozinho, voltou a lutar com o botão, que cedeu, permitindo que retirasse um envelope fino e cinza. Estava em um saco plástico com um buraco de bala. Além do envelope, Artyom encontrou no bolso um cartão manchado de sangue. Nele, lia-se Mishurkorkov, N.I., a irrigação e as perspectivas para a agricultura na República Socialista Soviética do Tadiquistão, Dushanbe, 1965. O som de passos e sussurros estava mais próximo. O tempo se esgotara. Pegando a metralhadora e a lanterna de Daniel, que caíra das garras do bibliotecário, Artyom voltou apressadamente pelo caminho percorrido, movendo-se o mais rápido possível, quase sem ver onde pisava, guiado apenas pelas intermináveis filas de estantes. Ele nem sabia se estava sendo seguido, o barulho das botas no chão e o pulsar do próprio sangue nos ouvidos o impediam de ouvir qualquer perseguidor. Assim que chegou à escada e começou a descer os degraus aos tropeços, percebeu que nem sequer sabia em qual andar ficava a entrada que lhes permitirá chegar aos arquivos. Podia, claro, descer ao primeiro andar, quebrar o vidro da escada de serviço e saltar para o pátio. Indeciso, parou por um segundo, olhando para fora. Bem no meio do pátio, várias criaturas cinzentas estavam paradas, com os rostos voltados para cima, olhando para as janelas e parecia-lhe diretamente para ele. Petrificado, Artyom encostou-se à parede e continuou a descer, desta vez tentando pisar com menos força. Ao evitar bater com as botas nos degraus, começou a ouvir o som dos passos descalços das criaturas, cada vez mais nítidos. Mas, perdendo completamente o controle de si, acabou correndo escada abaixo quase sem ver para onde ia. Parando no próximo patamar, tentou encontrar uma porta que lhe parecesse familiar, mas não a encontrou e voltou a correr descontroladamente, parando apenas para se esconder nos cantos mais escuros quando ouvia passos mais próximos. Olhava desesperadamente para becos e passagens onde só poderia entrar rastejando, depois voltava às escadas, descendo mais um andar ou subindo 2. Será que ele não tinha reparado na saída? Percebeu que o barulho que fazia em sua tentativa frenética de encontrar uma saída poderia atrair todos os monstros da biblioteca, mas não conseguia se acalmar. De repente, ao retornar à escada depois de mais uma tentativa fracassada de fuga, viu uma silhueta familiar, meio curvada, recortada contra uma janela quebrada. Recuou imediatamente, mergulhando na primeira passagem que encontrou, encostando as costas na parede e apontando a metralhadora para a entrada, prendendo a respiração. Silêncio. O monstro decidirá não persegui-lo sozinho, ou estava esperando que Artyom saísse cedo demais do esconderijo. Mas Artyom percebeu que não precisava fazer isso para voltar ao caminho. A passagem continuava bem ao lado dele. Tentando decidir o melhor a fazer, afastou-se da abertura, ainda com a arma apontada. O corredor virava para um dos lados, mas bem ali havia um buraco negro na parede. O chão estava coberto de pedaços de tijolos e manchas de cal agindo por impulso. Artyom entrou nesse buraco, encontrando-se em uma sala cheia de móveis destruídos. No chão havia fragmentos de filmes e rolos de filmes. Mais adiante, ele viu uma porta entreaberta, de onde saía a luz da lua, iluminando parte do piso. Atravessando cuidadosamente o chão de madeira e evitando seus rangidos traiçoeiros, Artyom chegou à porta e olhou para fora.
reconheceu a sala, embora estivesse agora do lado oposto, e a imponente estátua de uma pessoa lendo, a inacreditável altura do teto e as janelas gigantescas, o caminho que levava ao grotesco painel de madeira da saída, e as perturbadoras filas de mesas de leitura dos dois lados. Ele estava novamente, sem dúvidas, na sala de leitura central. E estava na balaustrada de madeira junto à estreita galeria que rodeava toda a sala, a 4 metros do solo. Era desta galeria que os bibliotecários que os atacaram haviam saído. Artyom não conseguiu entender como chegará ali vindo do arquivo central, muito menos como evitar a passagem pela qual subira com Daniel. Mas também não tinha tempo para pensar nisso. Os bibliotecários não deviam ter desistido de persegui-lo. Ele desceu correndo uma das 2 escadas simétricas que levavam ao pedestal da estátua e correu em direção à saída. Não muito longe do arco de madeira entalhada sobre a porta, viu os cadáveres dos monstros bibliotecários espalhados pelo chão e, ao passar pelo local onde a batalha acontecerá, escorregou em uma poça de sangue que ainda não começara a coagular, quase caindo. A pesada porta foi difícil de abrir, e de repente uma luz branca muito intensa cegou. Lembrando-se das instruções de Melnik, Artyom pegou a lanterna com a mão direita e desenhou rapidamente um triplo círculo, indicando que suas intenções eram pacíficas. A luz que o cegava foi desviada, e Artyom, com a arma tiracolo, começou a andar, entrando em uma sala circular com colunas e um sofá, sem ainda saber quem o esperava. Ele viu uma metralhadora montada em um tripé no chão e Melnik inclinado sobre seu companheiro. 10 estava encostado ao sofá, de olhos fechados, gemendo levemente de tempos em tempos. A perna direita estava dobrada de um jeito anormal, e Artyom, olhando mais de perto, percebeu que a perna havia quebrado no joelho, ficando virada para trás. Não conseguiu imaginar como algo assim poderia ter acontecido ou a força necessária para mutilar o robusto saqueador. "Onde está o seu companheiro?" perguntou Melnik, num tom brusco, desviando a atenção de 10. "Os bibliotecários. No arquivo. Eles atacaram", tentou explicar Artyom, sem conseguir dizer que ele próprio matara Daniel em um gesto de misericórdia. "Encontrou o livro?" inquiriu o saqueador. "Não", respondeu Artyom, balançando a cabeça. "Não ouvi nada, também não senti nada." "Ajude-me a levantá-lo." "Não, pegue primeiro a mochila dele. E a minha também. Veja como está a perna dele. Quase a arrancaram." "Vamos ter que carregá-lo nas costas", disse Melnik, indicando seu companheiro. Artyom reuniu o equipamento, 3 mochilas, 2 metralhadoras e a pistola, cerca de 30 quilos no total, e pegou tudo com dificuldade. Melnik também teve trabalho para colocar o corpo flácido de seu companheiro nas costas, e a descida das escadas, rumo à saída da biblioteca, custou-lhes vários minutos que pareceram muito longos. Não viram mais nenhum bibliotecário durante a retirada, mas quando Artyom abriu as pesadas portas de madeira para deixar os 2 saqueadores passarem, ouviu-se um uivo rouco vindo das profundezas mais escuras do edifício, cheio de ódio e angústia. Artyom sentiu um arrepio descer pela coluna e fechou as portas rapidamente. O essencial agora era voltar ao metrô o mais rápido possível. "Baixe os olhos", ordenou-lhe Melnik, já na rua. "A estrela vai estar bem diante de você. Não pense em olhar para os telhados." Movendo com dificuldade as pernas quase rígidas, Artyom baixou obedientemente os olhos para o chão, desejando apenas vencer os 200 metros que separavam a biblioteca da entrada da estação de Borovitskaya, que agora pareciam muito longos. Mas Melnik não o deixou entrar no metrô. "A polis é agora território interdito para você. Não tem o livro e perdeu o guia que lhe deram", declarou Melnik, ofegante, pousando suavemente o companheiro ferido no chão. "Os Brahmanes não gostariam. Além disso, isso significaria que você não era o escolhido, mas que lhe confiaram os seus segredos. Se voltasse à polis, desapareceria sem deixar rastro. Existem especialistas na matéria lá embaixo, e não precisam ser inteligentes para fazer isso. E nem eu conseguiria protegê-lo. Você precisa ir embora agora, e o melhor é seguir para Somolenskaya. Vá sempre em frente, não há muitas casas e você não precisa entrar em nenhum beco. Talvez consiga chegar lá. E, de preferência, antes do amanhecer, se apressar." "Que luz?" perguntou Artyom, intrigado. Ele ainda se sentia aturdido pela notícia de que teria que alcançar a outra estação de metrô pela superfície sozinho, o que significaria percorrer 2 quilômetros, de acordo com o mapa. "A do sol." As pessoas se transformaram em seres noturnos, e é melhor não andarem na superfície durante o dia. Mas há aqueles que saem rastejando das ruínas para se aquecerem ao sol e, se os incomodar, você irá lamentar 1000 vezes.
E nem é bom falar da luz, você pode ficar cego em 2 segundos, no máximo, e os óculos escuros não vão ajudar. Mas por que eu teria que ir sozinho? Perguntou Artyom, sem querer acreditar ainda no que estava acontecendo. Não tenha medo. Você vai seguir sempre em frente. Vai sair na Avenida Kalinine e continuar. Não tem nem onde virar. Não se exponha e mantenha-se perto das casas, porque eles andam muito nessa área. Continue até chegar a um cruzamento com outra grande avenida, a Sadovoy Koutsu. Aí, vire à esquerda e encontrará um prédio de apartamentos de pedra branca. Já funcionou a Casa da Moda. Você verá, logo do outro lado do Sadovoy Koutsu, um edifício muito alto, meio em ruínas, que é o centro de comércio. Há um arco amarelo atrás da Casa da Moda em que está escrito Estação de Metrô de Somolenskaya. Vire lá e verá uma pequena praça, uma espécie de pátio interno, onde se encontra a estação. Se tudo estiver tranquilo, tente entrar. Uma das entradas está fechada e guardada, reservada para os saqueadores da própria Somolenskaya. Bate assim em 3 batidas rápidas, 2 lentas e 3 rápidas. Eles devem abrir. Diga que foi Melnik quem o mandou e espere por mim. Vou levar 10 para a enfermaria e partirei logo em seguida. Devo chegar lá antes do meio-dia. E nos encontraremos lá. Leve 2 das armas com você, porque não sabemos o que pode acontecer. Mas a outra estação mais próxima, segundo o mapa. Arbatskaya, e lembrou-se Artyom. Essa estação existe. Mas você não precisa se aproximar dela. E nem vai querer se aproximar dela. Passará perto, mas mantenha-se do outro lado da rua e caminhe rapidamente, sem correr. É isso. Não perca mais tempo. Concluiu Melnik, apontando a rua para Artyom. O jovem não quis discutir. Colocando uma das metralhadoras a tiracolo, empunhou a pistola de 10, pronto para disparar, saiu à rua e dirigiu-se para o monumento, cobrindo os olhos com a mão direita para não correr o risco de ver, por acaso, o brilho sedutor das estrelas do Kremlin.